Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção de um caminho de mesa ou trilho de mesa aqui da Arte AT, tá certo? Então a cliente me pediu desse jeito, ela quer a pintura de galinha, estampa galinha, e o barrado também em tecido com a estampa de galinha, tá certo? Então o tamanho que ela me pediu foi do tamanho da mesa dela, que é 11 por, no caso ela quer de 100 centímetros de comprimento por 40 de largura. Então tem sempre que ser assim, de acordo com o cliente pede, tá certo? Então eu recortei os 4 pedaços, dois com 11 centímetros e dois com 40 centímetros. E a largura foi 11 centímetros, tá certo? Então, primeiro cortamos e agora estamos passando o ferro. Tem que ficar muito vincado, porque senão vai dar errado, vai ficar torto, vai ficar feio. Então, a gente vai passar ferro nas 4 peças. Eu dobrei ali ao meio. Ó, vou mostrar agora. Dobro, alinho e passo ferro. Ok? Deixa bem vincado, bem bonitinho. Certo? Se você não passar o ferro certinho para ficar bem marcadinho, como eu já falei, vai ficar feio, vai ficar torto. Essa é uma das técnicas, existem outras, cada um se identifica com a sua, mas eu prefiro assim, certo? Agora, nós vamos marcar aonde vai passar a costura, né, a máquina. Eu vou utilizar a régua para me auxiliar nessa hora, só para me ter uma base, mas, enfim, se não precisa, eu gosto de passar antes, marcar, para não ficar torto. Então, utilizar ali o lápis. É lápis para tecido, tá certo? E o ferro novamente, tem que ficar bem vincado. E ser alinhado, todos têm que ficar, quando eu vou passar o ferro, da mesma espessura, tá certo? Com a mesma largura, pra ficar, na hora da costura, ficar um sobre o outro, tá certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão marcar a parte que nós costuraremos as 4 partes. Então, a parte que, depois que você fecha aquela parte que abre, você vai colocar pra baixo, vai pegar a pontinha e vai dobrar pra cima, alinhado com a parte de cima da dobra, tá certo? Aí eu tô mostrando, ok? E ferro novamente, tem que ficar bem marcado, principalmente essa parte que é onde vamos a máquina para fazer a costura. E faremos isso em todas as 4 partes, ou seja, serão 8 dessas, tá certo? Novamente, dobra o tecido. Se não tiver marcado, volta, passa o ferro, marca, deixa bem bonitinho. Coloca pra cima, alinha com o de cima e passa o ferro novamente. Deixa bem marcado pra te auxiliar, tá certo? Na hora da máquina de costura. E faremos isso nas 4 peças, as 4 partes.
Sempre coloca para baixo, alinha com o nível de cima, passa o ferro. Cuidado para não queimar, tá? O ferro tem que estar bem quente, mas tenha bastante cuidado. Senão você vai perder a sua peça, sua tirinha. Agora, tá bem marcadinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá marcadinho. Que é onde vai passar a costura. Na hora da costura, nós pegaremos 2 pedaços. Um tem que ficar, no caso tem que ser direito com direito, tá certo? Então, vai colocar um sobre o outro. Certifique que está bem alinhado as partes das abas onde passaremos a costura no Oxford. E as 2 marquinhas, tá vendo que eu tô mostrando? Você vai passar a costura aí. Alinha um sobre o outro e passa a costura, tá certo? Bom, eu aí já tinha feito a costura, já tava tudo ok. Quando você terminar de fazer a costura, ele vai ficar assim, ó, um retângulo, como se fosse a moldura de um quadro. Então, nessa hora, deixa bem certinho, bem alinhadinho. Se precisar, usa o ferro novamente para ficar bem marcadinho. Alinha tudo. Nós vamos colocar o tecido na moldura. A técnica canto mitrado. Eu achei até mais prático que o viés. Eu acho, né? Mais prático que o viés. Como eu falei, se precisar, usa o ferro novamente. A peça tem que estar bem marcada para na hora da costura não ficar feia, tá certo? E sempre alinha com a parte de cima. Sempre, sempre. A de cima e de baixo tem que estar bem alinhados. Aí eu não mostrei, mas quando você passa na máquina, que tem aquela sobra de costura, eu cortei, desculpa, deixando no mínimo 1 centímetro da costura e cortei um pouco, para não ficar grosseiro a costura, a parte da emenda, um do outro, quando você abre, ele vai ficar muito grosseiro. Então, quando você termina de passar na máquina de costurar, você tira o excesso de tecido que fica depois da costura, né, no triângulo, só que deixando 1 centímetro da costura, tá bom? E já vai ficar o quadradinho. Quando você fizer isso, que desvirar a peça, tudo certinho, já vai ficar o quadradinho. Agora, vamos colocar o Oxford, o tecido. Eu testei antes o pano, para ver se não mancha, porque justamente é branco, né, para cliente não reclamar depois. Coloquei na água por mais ou menos 2 horas, depois passa o ferro, deixa bem bonitinho. Não coloca nenhum produto, para não tirar o cheirinho de novo do tecido do tricoline. O Oxford eu passei o ferro, tem que estar tudo muito lisinho. Não ter dobras nenhuma. Esse que eu terminei de costurar tudo, eu passei outro ferro, tá certo? Esse Oxford, ele não
dobra com muita facilidade. Aí, depois que tá tudo alinhadinho, o que faremos? Primeiro, eu vou colocar uns alfinetes na peça para auxiliar na hora de alinhavar. É o mais recomendado para a peça não sair na hora da costura que tá passando na máquina. Geralmente ela vai saindo do lugar, então vai ficar torto. Você vai ter que desmanchar e fazer tudo novamente. Então é melhor logo fazer isso. Pode alfinetar, colocar bastante alfinete e não alinhavar, mas eu alfinetei em alguns lugares para não sair da peça quando eu tiver, não sair do lugar quando eu estiver fazendo o alinhavo. Mas mesmo assim, eu ainda alinhavei e coloquei o alfinete para não correr o risco de desmanchar a peça e fazer tudo novamente. Como aconteceu outro dia, eu tive que, por mais que eu fiz isso, ele ficou torto, eu tive que desmanchar tudo e fazer novamente, para não ficar feio. Tem que ficar perfeito, o mais perfeito possível, na verdade. Alfineto a peça. E aí, a peça já alinhavada, tá certo? Faz grosso mesmo o espaço. Não precisa ser fininho, porque senão demora muito tempo. E assim já tá muito bom. Já dá pra ir pra máquina sem problema. E agora, a peça prontinha, só esperando a pintura. Olha como fica bonitinho, mostrando pra vocês. E a peça pronta, pintada, se vocês quiserem. Eu faço o vídeo da pintura dessa peça, vou fazer um jogo. Então dá pra fazer a pintura e mostro pra vocês, tá certo? Muitíssimo obrigada a todos. Curtam, comentem se vocês gostaram, tá? E até o próximo.